O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 44. Vou pedir a você que fique em pé, acesse a sua Bíblia aí na sua mídia. Minha oração é: não use essa mídia para nada no culto, que não seja para o culto, não é? Seja para anotar o sermão, para ver os textos. Não saia, não navegue, não vá para outro lugar, a não ser que você vai compartilhar o link deste culto e dizer: assista o culto conosco, não é? Então, Atos capítulo 2, versículos 42 a 44. Nós estamos no contexto de 140 anos ainda, irmãos, durante o mês de julho todo e até a primeira semana de agosto. Celebração. Acompanhe aí nos boletins as nossas atividades, as nossas programações. Uma igreja agradecida, olhando para esse texto de Atos 2, 42 a 44, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Deus amado, estamos no contexto da Santa Ceia, esse meio de graça, Senhor, que somado à leitura e meditação da Tua Palavra, à oração, o Senhor tem usado para nos alimentar espiritualmente. Toda honra, toda glória e todo louvor são dados a Ti, Senhor, por Teu povo que Te ama. E queremos, nesse momento, pedir a iluminação do Espírito Santo para aprendermos mais da Tua Palavra. Nesse contexto de comunhão, Senhor, abençoa-nos com a visão da Tua Palavra. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece a igreja. Ó Pai amado, nos abençoe com a palavra de edificação, de exortação e de desafio. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quem ouviu o sermão do pastor João Paulo hoje de manhã, ele pregou a mensagem em Apocalipse, a carta do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, mas em determinado momento ele fez um arrazoado, voltou rápido os capítulos 2 e 3 de Apocalipse e deixou bem claro um ponto em comum entre todas as palavras que são dirigidas aos anjos que estão em cada uma das 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a mensagem para cada uma das igrejas, essa repetição. Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós queremos ouvir o Espírito Santo através da meditação da palavra dele. Nós tivemos aqui durante a semana vários pregadores, alguns desafios foram lançados, e aí então eu me lembro de um dos líderes dizendo: pastores, nós temos que trabalhar naquilo que o Espírito Santo trouxe durante a semana, para não ser somente um evento a mais na igreja, porque Deus tem os seus planos, os seus propósitos para a igreja, e nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer como igreja. Em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 e 19, o Senhor Jesus então fala com os seus discípulos para afirmar a visão que eles tinham a respeito dele, como o Deus encarnado. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a mensagem da igreja. Ela é criação do Senhor. Ela não é uma denominação, não foi fundada por um líder religioso. Ela começa nos planos eternais do propósito de Deus. Se temos 140 anos como igreja presbiteriana de Fortaleza, temos 140 anos e vamos celebrar até a volta de Jesus, quantos anos ainda mais, porque fazemos parte de um projeto. A igreja do Senhor Jesus tem vários nomes, várias denominações, algumas diferenças doutrinárias, mas elas estão no mundo para testemunhar este evangelho. Faz parte do plano do Senhor, precisamos entender isso. Você não veio à igreja para ser um membro, ter um número no hall e vir em algumas atividades. Não, você pertence ao corpo de Cristo. Desde o início de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus que criou todas as coisas, ele criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Ele abençoou para que eles fossem bênção na natureza que ele criou, mas o pecado entrou, fez esta desgraça na vida da humanidade, da qual nós somos herdeiros, mas o Senhor continuou com o seu plano, com o seu propósito eternal, e ele foi preparando a história para a chegada de Cristo Jesus, o seu Filho, que dá início à igreja. Todo o Velho Testamento,
A história do povo de Deus vai desenhando e é uma sombra daquilo que se completaria, se faria realidade. O verbo, a palavra, o sonho, a promessa, aquilo que os anciãos, os sacerdotes no Velho Testamento suspiravam, aquilo que Simeão e Ana vão representar no início ali do Novo Testamento, quando enxergam Jesus, aquilo se tornou realidade. Antigo Testamento, promessa, verbo, chega no Novo Testamento, agora é realidade. Jesus está aqui, o Deus Todo-Poderoso toca a terra, vem viver como ser humano, passa por todas as fases e tentações que nós temos, sem nunca, no entanto, ter pecado por ser Deus e homem. E ele então morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi para o céu, mas deixou aqui a sua igreja. Investiu na vida de algumas pessoas para que elas pudessem dar continuidade à obra, à sua obra, crendo no seu nome, entregando suas vidas a ele, passando pela transformação que só o Evangelho pode operar, para que isso então credenciasse a pregação do Evangelho. É palavra, mas é vida. Em João, no capítulo 20, versículo 21, Jesus ressuscitado se põe no meio dos seus discípulos que estavam trancados com medo, e aí o texto diz que Jesus disse outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? No plano dele, gerando na ação do Espírito Santo, colocando no mundo mal, para passar por lutas. Então a projeção é: assim como o Pai me enviou, quem nos gera é o Espírito Santo numa nova vida. E ele nos envia ao mundo também nessa pressão e nesses desafios que nós temos aqui, para sermos obedientes e não perdermos de vista o alvo da nossa existência, que é glorificar ao Senhor. Revejam as mensagens, irmãos. Os pastores estão desafiados para isso. Vamos revendo, está tudo gravado, está no YouTube, vai lá, reveja cada uma das pregações, pense naquilo que foi ensinado aqui, os desafios, não é só para rir em alguns momentos, não, mas Deus usou de todos os meios aqui. Teve um momento humorado, teve um momento reflexivo, teve um momento de emoção com o toque da palavra de Deus. Mas eu me lembro, por exemplo, da pregação do pastor Davi Charles no domingo à noite, falando sobre a identidade da igreja, lembra? Ele pregou no texto de Números, capítulo 23, versículos 20 a 30, 25 a 30. E o que é que ele veio trabalhar ali? A identidade da igreja. Porque a igreja está sendo atacada hoje nos nossos dias. Quem somos? Nós somos uma igreja que precisa se adaptar à realidade, fazer concessões, precisamos abrir a porta para algumas coisas, vamos fazer coisas que dão certo e não as coisas que são certas. Quem é a igreja? Ele trabalhou na nossa identidade e usou ali a profecia de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Estão lembrando dessa mensagem? Não tinha como amaldiçoar, é o povo de Deus. A visão que Deus tem da sua igreja é a visão lá do Velho Testamento que ele tinha de Israel. É o povo que pertence a ele. É o povo escolhido. Deus vê a sua igreja como um povo de propriedade exclusiva dele, e Deus vê a sua igreja vitoriosa. Então nós somos chamados para continuarmos sendo esta igreja. Nós somos chamados para nos envolvermos com a realidade da nossa sociedade, a realidade do nosso país, a realidade do mundo. Sabe por quê? Nós somos desafiados a sermos sal e luz. E precisa sair da teoria. A partir de pastores e presbíteros, diáconos, líderes da igreja, sair da teoria, porque onde cada crente chega, deve chegar aí o anúncio da glória de Deus. Em qualquer circunstância, não estou falando de fanatismo, não. Eu estou falando de vida. A melhor instituição do mundo, ela pode ser classificada pelos serviços que ela promove na sociedade. Nós temos aí, para nossa alegria, a segunda instituição mais reconhecida no mundo são os Gideões Internacionais, aqueles que distribuem a Bíblia. Olha que alegria, porque andam pelo mundo todo e agora estão sendo cerceados e limitados por causa de leis e coisas que estão chegando aí. Um Gideão suspirava para mim, lá de Maringá, e eu já confirmei isso aqui, porque chegavam antes, era um privilégio, os colégios, não é assim, José, me abriam as portas. Hoje há proibições, com lei, sabe? Há um respeito que o evangelho tem que ter com as outras religiões que entram à vontade, fazem o que querem. Mas a igreja não pode ser vista como uma instituição assim. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos abençoados porque nós fazemos parte desta igreja. De geração em geração,
Vamos lá, gente, vamos falar juntos? De geração em geração, somos todos IPF. Isso não deve ser uma insígnia, sabe, um orgulho denominacional. É porque a IPF faz parte da Igreja de Cristo Jesus e tem uma missão a cumprir. E aí nós estamos com essa coisa linda da história de Atos, que nós vemos aí registrado por Lucas, o médico amado. Alguém que foi alcançado pelo Evangelho, há muito estudo a respeito disso, não sabemos ao certo, o que sabemos é que ele tinha relacionamento com os apóstolos, uma amizade mais achegada a Paulo, então ele fez pesquisa, ele escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas conta a história de Jesus, do ministério de Jesus. Ele não andou com Jesus, ele pesquisou junto àqueles que andaram. Em Atos ele conta a história da igreja, mais ou menos, tanto o Evangelho como a carta, escrita ali pelo ano 50 depois de Cristo. Ele faz um arrazoado muito importante, é médico, minucioso sobre a vida de Jesus, o ensina aos discípulos, e depois ele faz o exame minucioso e presta um relatório, tanto do Evangelho como do livro de Atos, a Teófilo, que também é muito estudado, se era uma pessoa mesmo, ou é um pseudônimo, o que é que ele está usando aí, não é? Porque a intenção que se vê de uma forma clara, tanto no Evangelho como de Lucas, é que o nome de Jesus Cristo fosse conhecido como Salvador. Em Atos, no capítulo 9, versículo 31, ele registrou, Atos 9, 31, dizendo assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Presta atenção, a igreja, ela tinha paz, mas não estava no contexto de paz, porque estava sendo perseguida. Ela tinha paz, mesmo sendo perseguida, mesmo já com os primeiros mártires aparecendo aí, mesmo com o sangue sendo derramado por algozes e inimigos do Evangelho, mesmo aqueles que odiavam a Cristo Jesus e os seus seguidores, ela conquistava a simpatia de alguns pela sua história, e muitos daqueles que estavam perseguindo foram alcançados pelo Evangelho e se tornaram seguidores de Jesus. Irmãos, é essa história que nós temos. E aqueles que obedeceram a Cristo Jesus foram expandindo o Evangelho já naquele tempo, e aí então o Evangelho vai ganhando a história até chegar nos nossos dias, e nós então nos debruçamos na palavra, para através da meditação na palavra, tirarmos coisas, ensinos para a prática na nossa vida. Nesta noite então, quero meditar com os irmãos sobre uma igreja agradecida, em Atos 2, 42 e 44. Ministrei parte desse sermão para uma parte da igreja, mas era um grupo pequeno. Quero falar com a igreja agora, à noite, aqueles que estão nos ouvindo, e porque fica gravado, a outra não foi transmitida. Uma igreja agradecida, primeiro, ela não abre mão dos princípios do reino de Deus. Veja aí comigo o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você quer um trabalho mais apurado nesse texto, vá para o boletim 2216, acho que está projetado aí, né? Para você anotar. É do pastor João Paulo, uma pastoral do pastor João Paulo, em 14 de maio, desse período. E lá ele fala como avivar a sua família, e usa esse texto. Porque o que nós temos nesse texto é que aqueles que eram os apóstolos, e que evangelizaram, e que ganharam vidas para seguir a Jesus, perseveravam. Essa perseverança, ela significa um caminhar constante. Essa palavra significa começou a andar, continua andando e vai continuar lá em frente. O Evangelho de Lucas usa muito os verbos de movimento. E o Atos dos Apóstolos também. É interessante você fazer a leitura com essa ótica, porque Jesus vem, movimento, entra na história da humanidade, movimento, caminha entre a humanidade, movimento, vai para Atos, movimento, vai para o junto do Pai, movimento, aonde vai voltar, movimento, e a igreja segue movimento, e aí nós continuamos. Esse é o desafio. E como é que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Tudo parte daí. O Evangelho era anunciado, a salvação em Cristo Jesus, mas aquilo que os judeus conheciam do Velho Testamento estava tendo um significado novo através dos ensinos que os apóstolos tinham recebido de Jesus. Perseverança. O gentio vinha do paganismo, da idolatria, de esoterismo, e passavam então a buscar no ensino. A doutrina dos apóstolos é o ensino que eles receberam diretamente de Cristo Jesus.
Os evangelistas escreveram, alguns tiveram contato direto com Jesus, outros receberam informação através de um caminho de discipulado, mas a igreja perseverava, não numa novidade, não em coisa de cabeça de homens, mas naquilo que o Espírito Santo havia inspirado ao usar homens para escrever o Velho Testamento e o Novo Testamento. E isso gerava então uma vida de comunhão, uma vida de partir o pão, orações. Vá para a pastoral, aí você tem toda a visão ali. Mas o interessante é que a igreja, ela norteava os passos a partir da palavra. Nós temos momentos chocantes no Novo Testamento, quando vemos alguns que tentavam desobedecer, que tentavam mentir ao Espírito Santo, que tentavam perverter a palavra, mas a igreja continuava, e diz aí que ela crescia em número justamente porque pregava a palavra de Deus, que mostra quem o Senhor é. A palavra de Deus que fala sobre vida de santificação. A palavra de Deus que fala sobre pecado. A palavra de Deus que foi entrando nas culturas e agora revestindo, sabe, de orientações, levando o homem e a mulher convertido a caminhar de modo que agradasse a Deus e não mais a carne, ou as tradições humanas, ou a religiosidade, mas a palavra de Deus. Não é uma tarefa difícil, não. Vá para o Velho Testamento, vá para o Novo Testamento e veja como é que o Espírito Santo usou pessoas para dizer, vá para a palavra. Josué, capítulo 1, versículo 8, por exemplo, Deus fala com um homem que vai substituir Moisés. Moisés já havia escrito porque um dia Israel teria reis. Eles receberam a mesma orientação. Os reis que foram obedientes tiveram um reinado abençoado. Os que foram desobedientes, além de serem amaldiçoados, levaram o povo de Deus à maldição. Mas veja aí o que é que Deus diz para um líder. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que significa ser essa igreja agradecida ali no contexto dos apóstolos? Uma igreja que servia ao Senhor obedecendo a palavra. Uma igreja que consultava o Espírito Santo. E vamos nos lembrar, irmãos, o Velho Testamento estava escrito, mas o Novo Testamento estava sendo escrito. Era necessária uma ação profunda do Espírito Santo para que a interpretação do Velho Testamento anunciasse e mostrasse que Cristo Jesus era o Messias esperado, mas agora havia o desdobramento, porque havia a entrada desse evangelho em várias culturas. O judeu vem dos seus costumes, tinha suas tradições, e alguns queriam então impor essas tradições. O apóstolo Paulo é levantado como apóstolo aos gentios e trabalha justamente na visão que Jesus tinha dado aos seus discípulos. Eles vieram pregar o evangelho, a princípio, entre os judeus, porque dos judeus é quem veio o Messias, mas o evangelho então vai abrindo a todas as nações da terra. Então a visão de uma igreja abençoadamente agradecida é aquela que obedece a palavra de Deus, vive os princípios do reino de Deus. O Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quando nós olhamos para o estilo da vida da igreja, nós vemos essa igreja reconhecendo o Senhor, até mesmo nos momentos de perseguição. Nos momentos em que a fé era muitas vezes provada. Nos momentos em que as famílias estavam angustiadas porque alguns dos líderes que estavam sendo presos estavam sendo executados. O sangue estava sendo derramado. A gente vai para algumas particularidades, quando diz lá em Hebreus que alguns andaram vestidos de peles de cabra, e aí a gente fica, o que significa isso? Vestiam esses cristãos com peles de animais, para que eles ficassem com cheiro, e soltavam então no meio dos leões e outros animais predadores, para que os abatesse vivos. Numa sanha de inimizade contra esta palavra, a igreja perseverava, faziam coisas que agradavam a Deus e não aquilo que agradava o homem. Então, uma igreja agradecida, em primeiro lugar, é aquela que não abre mão dos princípios do reino de Deus, não abre mão dos princípios da palavra. Em segundo lugar, uma igreja agradecida, ela não tem medo de viver o poder do evangelho. Veja o versículo 43. Aí ele diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, era um grupo de 12. Depois Judas morre,
mas é substituído, continua o grupo de 12. Mas em volta de Jesus havia um universo de 120 pessoas que andavam mais próximo, e através do aparecer de Jesus ressuscitado, temos a informação de que pelo menos um grupo de 500 pessoas conheciam Jesus, tinham sido alcançados por Jesus, havia ali entre eles muitos curados, muitos que foram libertados, e aí então esses 500 fazem parte dessa caminhada inicial. Mas na pregação do apóstolo Pedro, mais 3.000 vidas se converteram. Foram convertidas. Reformaram, né, Tiago? Foram convertidos. Não se converteram, não. Foram alcançados pela ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí então a mudança, a transformação de vida, o evangelista Lucas diz, em cada alma. Então não é multidão. Sabe? Deus, ele abençoa, Deus conduz a multidão, mas o relacionamento de Deus é com cada um dos convertidos. Em cada alma havia o que? Eles temor. O que é temor aí? É aqueles que tinham realmente a noção de quem Deus é. Quando Ananias e Safira morrem fulminados porque haviam mentido ao Espírito Santo, isso provocava temor. Quando o endemoniado era visivelmente vencido pelo poder da fé, quando o morto ressuscitava, não mais agora por Jesus, mas os discípulos, os apóstolos dele, havia então temor. Sabe por quê? Dizem muitos prodígios. Prodígios são coisas sobrenaturais. Não quero entrar no mérito da questão aqui, dessas coisas que dividem a igreja com rótulos. Esse pertence a essa interpretação. Irmãos, eu vejo problema nisso, porque o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E ele faz como lhe apraz. É ele quem cura, é ele quem opera a conversão, é ele quem liberta, é ele que, de acordo com o plano e o propósito, pode ressuscitar mortos. O que esses homens e mulheres faziam era crer nisso, sem nenhuma sombra de dúvida. Eles não oravam nesse tempo dizendo, Senhor, o Senhor que sabe, se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser. Os apóstolos tinham essa autoridade espiritual. E curavam muitos sinais. Esses sinais eram feitos através dos homens de Deus, muitas vezes sendo vistos na multidão, e chocavam realmente. Quando Paulo está naquela ilha depois do naufrágio, uma serpente venenosa pica o apóstolo Paulo. O povo está de olho, ele vai morrer. O que é que ele fez? Ofendeu o Deus dele, ele vai morrer. E o homem continua vivo e ainda vai evangelizar o líder. Temor, vai se desenvolvendo uma visão de quem Deus era. Então, quando Jesus chamou os discípulos, os enviou ao mundo com poder e autoridade. Ele diz, e isso faz parte da nossa base bíblica, um pouquinho antes do versículo 28 de Mateus 11, ele vai dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, mas ele transmite essa autoridade e esse poder. Então, uma igreja realmente agradecida, porque pecadores limitados, fracos, alguns como o apóstolo Pedro que negou, outros como Tomé que duvidou, outros que fugiram, então são revestidas agora do poder, e aí aqueles que são convertidos passam a ter a mesma visão, não tem medo de viver o poder do Espírito Santo, estavam debaixo da sua orientação, oravam com autoridade, viviam com autoridade, porque faziam parte da igreja santa, em cada alma. Não era, sabe, no movimento da multidão. A salvação alcançava o trabalho da transformação de vida, tocando vidas. Apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, é essa vida que está no plano de Deus. Outros mais que vão sendo alcançados. É um carcereiro cuidando de presos. Paulo e Silas lá louvando e adorando a Deus. Quem sabe esse carcereiro já incomodado com esses louvores. E aí vem um tremor, a cadeia cai, porque eles estavam cultuando esse culto deles, esse louvor e adoração, apesar da circunstância. Quem sabe aí já é uma coisa minha, né? Uma visão espiritual, os anjos celebrando, deram glória tão grande que a cadeia caiu. Pois o carcereiro não foi alcançado. Aquele homem tirou uma espada para se matar, porque disse, fugiu todo mundo. Paulo disse, fugiu não, estamos aqui. E este homem então quer dizer, como é que eu faço? Eu quero disso que vocês têm, como é que eu faço? E aí novamente eu aplico a minha visão, né? O meu modo de interpretar. Aquela água que lavou os vergões das chibatadas, usada para batizar uma família toda que passa a confessar Jesus Cristo, crendo, ele, o carcereiro e toda
a sua família. A palavra transformou aqueles homens antes escravos de paganismo ou da religiosidade em novas criaturas, capazes de enfrentar reinos e demônios, porque desfrutavam do poder, sem medo. Irmãos, esses crentes que eram alcançados e transformados em instrumentos de poder, eles não ficavam atrás de pessoas-chave, sabe? O tio fulano, a tia apóstolo, nada disso. Eles receberam e desfrutavam. O demônio era vencido através do avanço da igreja. Olha o que Pedro escreve a respeito dessa noção, dessa visão, desse poder extraordinário na vida dos crentes em Cristo Jesus. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Poder. Cada um dos apóstolos, cada um dos novos convertidos viviam nesta vida, testemunhavam porque foram chamados para servir a Deus, mesmo quando eram acusados. Havia, processos que eram engendrados na base da falsidade. Falsas testemunhas eram levantadas. Você pensa que fake news é coisa de agora? Isso é jogada do diabo há muito tempo, porque ele manipula a mentira, ele mescla com a verdade, e muitos deles, muitas vezes, eram levados aos tribunais, que aí tinham parecer da lei, e muitos deles morriam, mas ele está dizendo, é o bom procedimento de vocês. Alguns vão pagar dessa forma, com a própria vida, o amor que tem pelo Evangelho. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja no passado, para avançar pelos séculos dos séculos, até chegar até nós. E aí, irmãos, não pode parar. Nós somos chamados para vivermos uma vida cristã que não tem medo de viver o poder do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse, registrado em João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Os discípulos foram levantados, enviados ao mundo, então passaram a ser chamados de apóstolos. Apóstolo significa aquele que é enviado. E eles então vão no poder e na autoridade de Cristo Jesus. E finalmente aí uma igreja agradecida, vamos olhar para o versículo 44, honra a Deus com os frutos da comunhão. Isto era uma credencial na vida da igreja. Diz aí o versículo, todos os que creram. Lembra? Todos agora, é particularmente, vendo? Todos significa cada um sendo somado a cada um. 120, 500, 3.000, crescendo cada vez mais, porque a mão do Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Cada um deles, todos acreditavam e viviam uma vida de unidade e de comunhão. Atos diz que não havia entre eles necessitados, porque era um corpo só. Infelizmente, com o passar do tempo, isso foi mal interpretado, e hoje falsas religiões, e falsos pastores, e falsos apóstolos, e falsos patriarcas aí, têm usado de texto para tirar coisas do povo. Não era isso aqui, irmãos. Havia uma administração séria, porque era baseada na comunhão com Deus. As necessidades eram tratadas de acordo com a visão que Deus dava aos discípulos. E aos apóstolos, lá em Atos 6, surgem então aqueles que vão trabalhar dessa forma para verificar as necessidades. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos semeava no Espírito, e essa igreja que semeia no Espírito vai colher no Espírito, por isso ela crescia. Não estufava, não inchava, mas ela crescia pela transformação de vida dos convertidos. Literalmente era propaganda boca a boca, porque as pessoas estavam sendo alcançadas e mudadas. É lindo quando o apóstolo Paulo usa a expressão, os da casa de César te saúdam. César é o significado do Império Romano. É aquele que persegue, é aquele que tem autoridade humana. É aquele que mantém numa vida de humilhação, pois o Evangelho entra lá sem erguer uma espada e toca nas vidas de soldados, de centurião, e vai promovendo conversão na alta corte. Essa é a visão que Jesus está dando à igreja. E essa é a visão que os apóstolos disseminaram no meio daqueles que eram convertidos e passaram então a encorpar esse exército que começou a avançar
pelo mundo afora. Irmãos, somos uma família. E foi Jesus quem começou. Estamos daqui a pouco na ministração da Santa Ceia. Jesus fez um cenário doméstico no cenáculo. Ele era como se fosse o pai, estava com seus filhos, celebrando a Páscoa, institui a Santa Ceia. A visão de Deus para a sua igreja é de uma família. Ele chama desde aquele que foi criado pela mesma ama de leite de Herodes para ser um seguidor do Evangelho. Ele chama alguém que perseguiu o Evangelho para ser um pregador do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2, 19 a 22, ao ter a visão do que Deus faz na vida daqueles que creem no nome de Jesus e passam a fazer parte dessa grande família. Ele diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esta igreja ela é edificada sobre Jesus, os princípios de Jesus, vivendo o poder de Jesus e desfrutando agora no seu dia a dia, nos seus relacionamentos de uma forma equilibrada, chegando ao ponto de se reconhecerem, estejam onde estiver, aqueles que são filhos de Deus. É tão interessante, irmãos, quando você está no aeroporto, ou quando você está numa viagem de ônibus, ou quando você está num local e começa a conversar e já vai identificando que aquela pessoa tem alguma coisa em comum com você. E como é tão valioso quando se estabelece a conexão de que são pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Precisam pregar o Evangelho, há outros que não conhecem. Mas eu estou dizendo aqui, esse momento de comunhão, nunca se viram, não tem nenhum laço de parentesco, não há nenhuma consanguinidade aqui humana, mas aqueles que receberam a Cristo Jesus como Salvador foram gerados no sangue de Jesus. Então nós somos irmãos não pelo sangue de família, mas por causa do sangue de Cristo Jesus. Então o propósito de Deus ao alimentar a sua igreja com o seu poder, levando essa igreja a ser fiel através dos princípios que Ele mesmo revela, leva à frutificação na vida de comunhão. Por isso nós lutamos, irmãos. Não poderia haver inimizade no meio da igreja. Os apóstolos lutavam com isso o tempo todo, ensinando por quê. Porque não pode viver em facção, em divisão, em desunião, o corpo que pertence a Cristo Jesus, cuja cabeça é Cristo Jesus, cuja presença notória e real é do Espírito Santo. Veja a visão novamente do apóstolo Paulo sobre isso em Colossenses 3, 13 a 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, e seja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Uma igreja agradecida é aquela que investe, que vive a vida de comunhão e da unidade. Jesus conhece cada um dos chamados e conhece muito bem. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele é a fonte que vai alimentar tudo aquilo que é necessário na sua vida para avançar, para que continue avançando, testemunhando. Nós somos ruins, gente. Nós somos ruins. Nós não prestamos, não. Nossa natureza é pecaminosa. E tem algumas doutrinas que não recebem isso com bons olhos. Porque dentro da doutrina reformada, nós temos a doutrina que diz que todos nós somos depravados por causa do pecado. E é bíblico. Davi diz, eu nasci em iniquidade. Somos gerados em pecado. Mas o Espírito Santo leva-nos a uma transformação tão grande. Tantas pessoas diferentes. Essa arca do Senhor tem cada bicho estranho, sabe? Essa igreja, ela recebe gente de toda forma. Se fosse só na base da nossa natureza, seríamos seletivos. A igreja agradecida é aquela que enxerga nessa ação do Espírito Santo, essa transformação. Nós somos a família do Senhor Jesus. Veja o que ele disse em João 15, 16.
Ele disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Que bom saber. Então você não está na igreja porque você escolheu. Ele escolheu você. E ele tem um propósito para a sua vida. O principal é glorificar a ele. Mas ele tem uma missão para você. É levar à frente o evangelho da salvação. E isso é visto dentro dessa linguagem como frutificação. Aqueles que são agradecidos aparecem diante do Senhor com frutos. Não para comprar nada do Senhor. Vimos isso hoje de manhã, né? As seitas dizem que você tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação, ou fazer alguma coisa para manter a salvação. Nós cremos que a soberania de Deus e a sua graça é que garante a salvação. Então nós não fazemos coisas boas, as boas obras, para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. E dentro dessa caminhada está justamente essa visão de investir na comunhão, perdoando, sendo perdoado, investindo na comunicação, sendo restaurador, né? Sendo aqueles que trabalham no ministério da reconciliação, porque lutam pela unidade, pela comunhão da igreja. Irmãos, vamos para a Santa Ceia, mas olhando para o texto, vamos tirar cada um de nós essas lições preciosas. Seja um crente agradecido que serve a Deus com amor. Pertença a essa igreja agradecida. Em primeiro lugar, não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Não abra, não negocie. Para que você realmente seja alguém que tem comunhão com Deus e com seus irmãos e viva uma vida de testemunho. A palavra de Deus está aí. Não negociamos esta palavra. Pecado é pecado, continua sendo pecado. O caminho da santificação é mostrado na palavra de Deus. Não há salvação fora a pessoa de Cristo Jesus. Não abra mão dos princípios, tenha uma vida de gratidão. Em segundo lugar, não tenha medo de viver o poder do Evangelho. Ele chamou, ele escolheu, ele derramou o seu sangue, ele enviou o Espírito Santo para usar você como instrumento de poder e autoridade. Em Maringá, uma vez, uma pessoa me ligou, desesperada, porque estava num lugar onde tinha uma pessoa manifestando um demônio. Pastor, o senhor precisa correr para cá. Por que eu preciso correr para aí? Porque tinha vários crentes naquele lugar. Eu acabei indo porque realmente a situação... Mas eu cheguei lá, vi uma série de desobediência. Um jogando óleo, o outro jogando sal. O demônio estava ensaboado, estava liso. E chavões de como é que chama? Essa expulsão que tem, principalmente a Igreja Católica usa, ritual de exorcismo. Irmão, se você vai participar de um momento desse, sem vida de comunhão com Deus, dizendo em nome de Jesus que o demônio sabe quem é, que é pregado na palavra que o demônio conhece, ele vai bater. Então você recebeu o poder do Espírito Santo. Não é ter seu poder, é a presença de Jesus que vai levar você a orar, a evangelizar, a levar vidas aos pés de Jesus e a libertar vidas da opressão. Em terceiro lugar, honre a Deus com os frutos da comunhão. Lute pelo vínculo da paz na igreja. Seja um instrumento de bênção para restaurar e não para causar confusão. É isto. O poder do Espírito Santo nos leva para a verdade. E a verdade esclarece as coisas. Há pessoas que estão em lutas, em conflito, o que precisa é um irmão, uma irmã entrando na história, não para colocar mais gasolina na coisa, mas para ser usado como um instrumento de reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Isso faz da igreja uma igreja agradecida, com crentes que têm uma vida de consciência. Eu quero me lembrar agora do sermão do pastor Arival, na mensagem do segundo dia, na celebração dos 140 anos. Ele pregou em João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então ele começou a trabalhar no sermão, dizendo que os discípulos estavam ali escondidos, com medo. Cristo Jesus se coloca no meio deles, abençoa com a paz, dá a eles o trajeto, dá a eles a direção. Quem sabe nesse momento começa o Espírito Santo a trabalhar na mente deles e eles vão se lembrar quando Jesus diz, vamos lá, entrem no barco, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado, a tempestade vem e eles ficaram apavorados. Jesus está dizendo, há um caminho,
E é o mesmo que eu trilhei. Era para o triunfo do Evangelho. E então Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles são usados por Deus como homens agora totalmente mudados. São audaciosos que vão transtornar o mundo. Que vão virar o mundo de cabeça para cima, porque o mundo está de cabeça para baixo. Vão elevar os olhos dos pecadores para Cristo Jesus. Por isso, ele passou esse desafio. Lembra? Eu estou trabalhando com alguns irmãos, já pedi para a mídia, a gente começa a trabalhar a partir do sermão de hoje. Lancei isso na vigília. Vamos olhar para esses 140 anos como o ano da virada, irmãos. Não podemos mais ficar, abafados, perdidos na nossa visão. Ele nos chama para que nós sejamos enviados ao mundo, vivendo este evangelho. É isso que Jesus quer de cada um de nós, sairmos desse marasmo, muitos acomodados. Eu não quero que você saia daqui constrangido, nem depressivo, mas você precisa pensar numa coisa extraordinária. Quantas pessoas você já levou a Cristo Jesus? Quantas pessoas você tem discipulado? Porque às vezes a gente se lança num tipo de vida cristã com tanta coisa que perde este alvo. Este ano tem que ser o ano da virada. Nós estamos aqui completando 140 anos. Veja aí nas nossas programações. No dia certo, no dia 6 de agosto, quando completar 45 anos que a pedra fundamental foi enterrada pelo pastor Toniel aí na frente da igreja, contendo documentos da igreja, do primeiro templo, lançando coisas do segundo templo, este aqui. Nós vamos abrir, nós vamos ver o que está ali, mas vamos colocar coisas nossas ali para a posteridade. O desafio continua, o ano da virada, usar este momento para nos alegrarmos, lembrarmos do passado, nos regozijarmos realmente da nossa história que foi construída com perseguição, com sangue, com momentos difíceis, mas por homens e mulheres que continuaram honrando a palavra de Deus, para que nós continuemos, irmãos. A igreja precisa voltar a plantar igrejas. Nós temos aí uma congregação que foi organizada como igreja, nós queremos organizar congregações e igrejas, mas nós temos aqui em Fortaleza e no Sertão campos que podem ser abertos e a igreja pode continuar plantando igrejas com o Evangelho de Cristo Jesus, o ano da virada. Leiam as pastorais do boletim, eu escrevi no boletim passado, o pastor João Paulo escreveu nesse boletim de agora. Leia, preste atenção, é com você. Seja motivado por essas palavras de desafio. Nós somos a igreja cuja base bíblica está em Mateus 28, 19 e 20. É a grande comissão na base, para que pastores, conselho, junta diaconal, sociedades e ministérios façam os seus planos a partir dessa base bíblica. Não podemos perder mais tempo, irmãos, com coisas que não levam a nada, com eventos que simplesmente ajuntam, aglutinam, mas chega aonde? Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer discípulos pregando o Evangelho, ensinando tudo que eu vos ensinei. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu vou acrescentar a igreja que obedece dessa forma àqueles que vão sendo salvos. Nós somos a igreja cujo tema é o Evangelho, as boas novas que transformam. Temos a verdade nas mãos. Temos o poder libertador do Evangelho. Mas sabe o que é que o mundo está olhando? A minha vida. Porque se eu prego o Evangelho que não transformou a minha vida, não tem validade nenhuma. É só fala, é só palavra. Elane está hoje trabalhando lá no shopping Rio Mar. Lá, se você puder visitar, há um bazar beneficente para a Associação Beija-Flor, para sustentar o trabalho lá. E depois ela vê o sermão, ela vai ouvir isso aqui, vai me dar uma bronca que eu vou falar aqui sem autorização. Mas Elane, quando era criança, no Dia dos Pais, escreveu um folheto, um cartão para o pai dela. Você é isso, você é aquilo, super pai, e não sei o que lá, meu amor, não sei o que e tal. Ela escreveu frase, criança, né? E no final ela escreveu, palavras são palavras, nada mais que palavras. Irmãos, às vezes é assim, pregamos o Evangelho e falamos das doutrinas, até babamos ali mostrando a convicção, mas a pessoa está olhando para a vida do crente e não está vendo o testemunho como marido, como esposa, como filho, como patrão, como um empregado.
Nós cremos nas boas novas, que são o Evangelho de Cristo Jesus, que transforma. Nós somos a igreja cuja missão é ser chamados para servir evangelizando e discipulando. Essa história da igreja precisa continuar. Vemos aqui pessoas que tinham pouca cultura. Eu olho para a galeria ali de presbíteros e vejo pessoas ali que me contam, eram simples, alguns me fugiu a expressão, malemar, falava no sul, vou usar aqui, malemar, sabia ler e escrever, mas ouviam uma palavra, decoravam a palavra e pregavam o evangelho, levando gente a Cristo Jesus. Somos chamados para isso, igreja, ano da virada. Mas precisamos de uma igreja santificada e comprometida. E como eu lancei na vigília, eu quero lançar agora. Quero desafiar você a fazer parte dessa campanha da virada. Como? Primeiro, adorando ao invés de murmurar. A palavra de Deus diz, não murmureis por coisa alguma. Irmãos, crente que murmura, e eu não estou falando só de trabalho na igreja, em casa, e essa mensagem está sendo gravada, minha família vai ouvir, e é assim que a gente se ajuda, porque tem hora, o Tiago, meu filho, pai, você está murmurando? Vamos nos ajudar, gente? Adorar ao invés de murmurar. Vamos fazer parte dessa campanha da virada com uma igreja que realmente vive esse evangelho, louvando ao invés de maldizer. Eu estou lançando aqui uma campanha hoje, irmãos. O pessoal da mídia vai trabalhar, a gente vai desenvolver isso aí nas pegadas da igreja, mas vamos reverter, ao invés de maldizer, louve ao Senhor. Agora mesmo, quando você sair daqui, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, em 2016, uma das coisas que mais me impactou foi o trânsito. Gente do céu, que provação. Que provação. Eu tenho aqui uns motoristas, na época era de táxi, né? Hoje está todo mundo Uber. Eu comecei a conversar com eles, Josué, e comecei a aprender. Disse, pastor, tem que ter paciência aqui. Seta, o povo não dá não. E quando dá errado. Gente, quando eu olho um motoqueiro eternamente com uma seta para virar para a esquerda, ele não vira nunca. A gente começa. Mas é dentro de casa também. Às vezes alguma coisa ali. E na igreja, ao invés de maldizer, veja bem, eu quero dar uma palavra. Agora sim, lembrei, diácono Flávio, a gente tinha orado antes do culto, né? Irmãos, o conselho da igreja, formado pelos presbíteros, a junta diaconal, são homens escolhidos pela Assembleia, que levam tempo decidindo coisas. Homens que se juntam ali para orar e ficam aí desde 7h30 da tarde, 19h30, até meia-noite e meia, 1h30. Estamos querendo virar isso, e a gente ora, e a gente briga, e a gente discute, para produzir uma resolução, para chegar no meio da igreja, e o povo, sem saber do que se trata, porque aqui a gente coloca aí um resumo das principais decisões, começarem a maldizer, a falar mal dos líderes da igreja. Então procure os pastores, os presbíteros, os diáconos, procure para saber o porquê daquela decisão, ou vocês acham que o conselho se sente e diz, vamos lá, vou fazer uma coisa de maldade aqui, espera lá. Tal coisa, essa é uma boa, vamos lá, lasca isso aí. Não, irmãos, discussão, debates acalorados. O presbítero ele está ali, ele sabe disso, não é, presbítero? Discussões acaloradas. No final, a gente ora para manter a comunhão, porque sai uma decisão. É sério alguém pegar uma decisão de liderança e maldizer, sem entender. Sabe por quê? Hoje de manhã eu usei uma expressão aqui e vieram me falar que é de um humorista. Mas tem uma outra que é esses TikTok da vida, né? Pega a visão. Pega a visão. Uma decisão de conselho nunca é tomada de uma forma leviana. Às vezes segura para uma outra reunião, para orar, para ver se é aquilo mesmo. Mas nós somos passivos de erro. Porque quando se revê o processo, erros são confessados e volta-se atrás de algumas resoluções. Mas elas são feitas ali buscando discernimento e sabedoria. Então, ao invés de maldizer, louve ao Senhor. E, finalmente, ao invés de reclamar, sirva. Então, adorar ao invés de murmurar, louvar ao invés de maldizer, servir ao invés de reclamar. Esta é a pegada no lançamento da nossa campanha na virada aos 140 anos. Nós queremos virar a nossa história e nos tornarmos uma igreja, não para ter, destaque entre outras igrejas, nós estamos competindo por isso não, gente. Estamos atrás de ISO 9000 e CEL, aí para
ter reconhecimento do trabalho da igreja, não. Nós somos o corpo de Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mas pega a visão. Mexe isso na sua vida. Quem sabe saindo daqui você já vai murmurar, porque a pizza que você pediu vai vir daquele jeito. Quem sabe amanhã você vai receber alguma notícia e sabe, seja da política, irmãos, do jeito que está a coisa aí, louve ao Senhor, vá para diante dele, coloque isso como alvo de oração. E ao invés de reclamar, e isso um dos pastores usou a expressão, o crente que não trabalha, dá trabalho. Então, em vez de reclamar, veja como você pode servir, desenvolvendo seu ministério. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.